Paz do Senhor Jesus, que é o irmão Nilson, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Em Atibaia, somos do Ministério de Jassanã. Aqui em Atibaia nós estamos debaixo da liderança do pastor Moisés de Souza, superintendente da Escola Bíblica Dominical Irmã Graça Neves. Nós estamos aí para estudarmos a Palavra de Deus esse domingo na Escola Bíblica Dominical. Convido os irmãos a participarem em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Um domingo ensolarado, pelo menos na região onde eu estou morando aqui. Quase sem nuvens, um céu limpo, um sol bonito. Um domingo abençoado que Deus nos concedeu. Amém? Como de costume, vou esperar alguns irmãos dar uma sinalização que a transmissão está indo bem. E já informando para os irmãos que onde eu moro é um bairro de chácara, o sinal é muito fraco. Então, se a transmissão der algum problema, eu vou fazer de tudo para retomar o mais rápido possível. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Também dando uma lembrada que eu não vou conseguir cumprimentar todos os irmãos ao decorrer da aula, porque eu me perco todo. Me perdoe, irmãos. Me desculpa. Então, vou tentar cumprimentar agora no começo da aula e no término da aula, se os irmãos me permitirem. Amém? Em nome de Jesus Cristo, né? Estou vendo já alguns rostinhos aqui na tela, a vista é muito ruim, mas vamos lá. Minha mãe Cida, a paz do Senhor Jesus. Quem que é aqui, meu Deus? Meu pastor Moisés, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Sandro, Grace, a paz do Senhor Jesus. O Zé Antônio melhorou? Tem alguma informação? Manda para mim no WhatsApp, do Zé Antônio. Deixa eu ver quem mais. Lucas, Érica, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Minha mãe Cida, irmã Araci, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmã Graça, Junilton, Kevin, Melanie, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Opa, vamos assinar para alguém aqui que mandou. Apareceu o rostinho. Josué Pereira, meu pai, paz do Senhor Jesus. Amém? Povo de Deus. Também a irmã Rosinei, a irmã Ivone, irmão Wagner Chicarone. E mais alguns rostinhos aqui, não estou vendo todo mundo, né? Mais um bom dia a todos. Wagner Chicarone, irmã Ivone, irmã Iraci. Aleluia, glória a Deus. Rosinei, a paz do Senhor para todos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos começar essa aula com oração em nome do Senhor Jesus. Queremos entrar com a tua permissão na tua presença, já pedindo perdão de nossos pecados. Eu peço perdão dos meus pecados. Perdoa as nossas transgressões, nossas faltas, as minhas transgressões, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos purifica, Senhor, e nos ajude, Senhor. Nesta manhã, querido Espírito Santo, eu reconheço que sou miserável pecador e preciso, Senhor, de tua graça, não somente, Senhor, para ministrar essa aula, mas para entender tua vontade. Por isso eu quero te pedir, Senhor, Espírito Santo, venha o Senhor mesmo nos conduzir, Senhor, à explicação dessa tua palavra santa que o Senhor escreveu. Nos traz entendimento, e esse nosso entendimento possa promover mudança em nossas vidas, no meu viver, no viver dos teus filhos e tuas filhas que estão expostos à tua palavra. Nesse momento e também posteriormente, quando forem assistir novamente essa aula. Deus, em nome de teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nos ajude então, Senhor. Nos revela teu querer. Nos mostra a tua vontade, Senhor. Atua nas nossas vidas de uma maneira poderosa, no profundo e no escondido, Senhor. Para a glória do teu nome santo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Brenda, a paz do Senhor, Brenda. Deus te abençoe, irmão Júnior, Iracema, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Luciano Almeida, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Amém? O meu pai Josué, a Brenda. Vamos lá. Vamos começar então, queridos. Em Lucas, no capítulo 5, hoje nós vamos ler dois textos bíblicos rápidos, curtos, melhor dizendo.
Lucas capítulo 5, versículo 27 ao 32 é o primeiro texto bíblico. Lucas no capítulo 5, versículo 27 até o 32. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 27 até o 32. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. 27 ao 32. E, depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Versículo 30. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Versículo 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Nós vamos ler agora um outro texto. Mandar um abraço aqui para o Alexandre Rodrigues, para o Carlos Camargo, que está nos acompanhando. Deus abençoe o domingo de vocês, amigos de longas datas. Também para a irmã Vanilda, que entrou na live. A paz do Senhor, Wagner e Vanilda, toda a sua casa. Ô Zé Antônio, paz, meu querido, que bom saber que você está melhor, filho. Deus abençoe, viu? Glória ao nome do Senhor. O outro texto que é complementar a esse, que nós vamos estudar em justa posição, um com o outro, para o melhor entendimento daquilo que Deus quer falar nas nossas vidas. O outro texto é em Mateus, no capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Em Mateus capítulo 9, versículo 9 até o 13, está essa mesma passagem. Mateus capítulo 9, versículo 9 até o 13, está essa mesma passagem, com algumas características diferentes, com alguns detalhes diferentes, que unidas as duas passagens que nós lemos em Lucas 5 e Mateus 9, a gente vai ter uma melhor compreensão daquilo que aconteceu naquela data. Vamos lá ver? Mateus capítulo 9, versículo 9 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia eu quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, disse Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, essa série de lições que nós vamos participar, já temos feito algumas aulas, é a série Encontro com Jesus. E em cada domingo nós temos um encontro diferente para ser analisado diante de Deus, né? Temos muito que aprender nessa série de estudos. E fala dos encontros que as pessoas tiveram com Jesus. E hoje nós vamos estudar o encontro que Levi Mateus teve com Jesus. Levi Mateus teve um encontro com Jesus, nós vamos analisar como é que foi esse encontro e extrair lições para nossas vidas, amém? Só que para a gente alcançar um entendimento melhor dessas passagens bíblicas, a gente vai ter que dividir ela em 3 partes. E eu quero convidar você com uma redobrada atenção, melhor dizendo, para que você possa participar aí desse estudo com atenção redobrada nessas partes que nós vamos estar estudando. Nós vamos dividir em 3 partes e cada uma dessas partes vai falar no nosso coração, amém? Então vamos lá, primeira parte, a situação que Mateus se encontrava antes de ter o encontro com Jesus. Essa é a primeira parte, a situação em que Mateus se encontrava antes de ter um encontro com Cristo Jesus. Os evangelhos, eles chamam Mateus também de Levi. Mateus ele era filho de Alfeu, conforme está relatado no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas.
Eu convido você a manter a sua Bíblia aberta e agora em Mateus. Deixa aí, sinaliza com um pedacinho de papel, ou com marcador de texto, ou com mesmo com o dedo, deixa a sua Bíblia aberta em Mateus. Mas lá em Lucas 5:27, quando fala a respeito de quem estava na coletoria, Lucas chama ele de Levi. E Mateus, que escreveu o próprio evangelho, chama a si próprio de Mateus. A conclusão que nós chegamos é que Levi e Mateus é a mesma pessoa, que é o filho de Alfeu, e portanto o escritor aqui desse evangelho é Levi e Mateus. Durante a dominação romana, e o povo dos judeus estava debaixo da dominação romana, né, no tempo que Cristo Jesus nasceu, durante a dominação romana, Mateus foi escolhido para ser um coletor de impostos do povo hebreu. Por isso, os judeus odiavam Mateus e desprezavam Mateus. Por ordem do rei Herodes Antipas, Mateus trabalhava na mesa de coletoria, uma mesa de recebedoria de impostos. Esse escritório de receber impostos, um escritório móvel debaixo de uma tenda, cercado por um grande aparato de proteção militar para guardar o dinheiro que era recebido, cercado de ajudantes, auxiliares, todo um staff, toda uma equipe que acompanhava Mateus. Esse escritório ambulante, móvel, melhor dizendo, ele ficava em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade marítima, perto do Mar da Galileia, que ficava localizado na Palestina. Veja só, os romanos naquela época exigiam que os judeus pagassem impostos por tudo. Tinha uma árvore frutífera, pagava imposto. Você tem poço que mina água, você vai pagar imposto. Você tem um pedaço de terra, você vai pagar imposto. Quantos animais você tem? Quantos deles vai ser para abate, quantos deles vai ser para serviço? Você vai pagar imposto. Você tem mercadorias, você vai pagar imposto. Enfim, essa taxação de imposto ela era opressiva, ela era muito pesada, era obrigatório pagar imposto. E o pagamento era cobrado à força, na ponta da lança, na ponta da espada que era feita a cobrança desse imposto. E esse imposto era cobrado tanto para os moradores, como também para os comerciantes que passavam pela cidade. Para passar naquela cidade era um tipo de imposto, era tipo uma alfândega. E para os moradores era um imposto mesmo. Queridos, nós estamos debaixo de uma carga tributária imensamente pesada nesse país. E quem sofre mais nessa carga tributária são os empresários. Temos alguns conhecidos, amigos empresários, e eles sofrem muito com essa carga tributária. Imagine então, no tempo em que você, além de ter obrigado a pagar uma carga tributária muito pesada, muito forte, você era obrigado a pagar na base da lança. Se não pagasse, você teria filhos sequestrados e presos, os seus bens roubados de você, todos os seus direitos desprezados. E além do mais, quem estava cobrando esse imposto não era o seu povo, não. Era o povo dominador, o povo que tinha entrado no seu país, tirado todo o seu governo democraticamente eleito, vamos chamar assim, colocado opressores no governo, desprezando você, os seus costumes, as suas leis, um povo dominador. É como se outro país invadisse o Brasil, tomasse conta do Brasil e obrigasse o brasileiro a pagar imposto para os estrangeiros. Então, o que acontecia? Os judeus, eles estavam debaixo dessa opressão muito forte. Os romanos escolhiam entre os judeus alguém que tinha qualificação, alguém que tinha afinidade com o povo romano, para serem publicanos, para serem coletores de impostos. Mateus era um desses, Levi e Mateus eram desses. E os publicanos eram muito odiados pelos seus compatriotas judeus, mas muito odiados. Os judeus consideravam os publicanos pessoas de duas caras. Os judeus consideravam os publicanos desviados da lei. Os judeus consideravam os publicanos, no caso aqui Levi e Mateus, como traidor do seu povo. Enfim, considerava ele, Levi e Mateus, como um homem sem honra, um cara desprezível, porque tinha se vendido ao opressor estrangeiro. Os judeus chamavam os publicanos, no caso aqui Levi e Mateus, de ladrão, porque muitos publicanos, entre eles Zaqueu, eles cobravam acima do imposto de Roma. Então vem o povo romano, exige uma carga tributária muito pesada, muito opressora. Aí vem um publicano judeu
e acrescente seus 20%, seus 30% acima do imposto de Roma, e extorquia o próprio povo dele, e obrigava o próprio povo dele a pagar um preço de tributo muito acima das suas capacidades. Chegaram ao ponto, então, que os judeus consideravam os publicanos como impuros, imundos e pecadores. Porque nessa parte, os publicanos tinham que ter contatos com romanos. E judeus, quando tinha, naquele tempo de Jesus, quando tinha contato com gentios, ficavam impuros. E o que acontece mais? Os publicanos, porque estavam sem frequentar a sinagoga, porque eles não entravam mais na sinagoga, sem assistência espiritual dos rabinos, dos doutores da lei, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, ia perdendo a fé. E perdendo a fé, os publicanos, que são os judeus que se venderam para Roma, não observavam mais as cerimônias da lei. Não observavam mais as cerimônias da lei. Então comiam sem lavar as mãos, praticavam costumes romanos, e, portanto, se tornavam impuros perante a lei cerimonial dos judeus. É por essa razão que um judeu que se considerava sério, religioso, praticante da lei, um judeu nunca comeria com o publicano. Um judeu sério, religioso, praticante da lei, não comeria com o publicano para não se expor à impureza que o publicano carregava sobre si. Uma impureza entre aspas, queridos. Era os tempos de Jesus Cristo. É o tempo que o povo ainda estava debaixo do véu do Antigo Testamento. Como todos vocês sabem, Jesus Cristo veio para inaugurar, vamos chamar assim, uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento, um novo acordo, um novo contrato entre Deus e os homens. Mas os homens estavam debaixo do véu da cegueira espiritual do Antigo Testamento. Essa era a situação desse Levi Mateus, esse cobrador de impostos. Desprezado pelo seu próprio povo. Odiado pelo seu próprio povo. Essa era a vida de Levi Mateus. Mas tem a segunda parte da lição. Na segunda parte da lição, nós encontramos aqui a transformação de Mateus depois que ele teve encontro com Cristo Jesus. Acompanha comigo? Mantenha aí sua Bíblia aberta em Mateus. Veja comigo, por gentileza, o versículo 9. Mateus 9, 9. Você encontrou? Vamos lá? E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me, oh glória! E ele levantou-se e o seguiu. Aleluia! O primeiro contato que Levi Mateus teve com Jesus foi enquanto ele estava trabalhando. Foi quando ele estava exercendo aquele vil ofício de cobrador de impostos do próprio povo dele. Foi enquanto ele estava escoltado por guardas romanos, contando o dinheiro que estava recebendo, separando a parte de Roma, separando a parte dele, recebendo olhares de ódio, de desprezo do próprio povo romano, lançado em direção a ele, recebendo talvez indiretas, palavras duras, gestos hostis. Foi nesse ambiente opressor que ele teve um encontro com Cristo Jesus. E talvez no seu ambiente de trabalho você está recebendo isso, gestos hostis, indiretas, palavras duras, incompreensão, sendo maltratado, mal compreendido, não sendo valorizado, não recebendo um salário digno do seu trabalho, do seu esforço, do seu suor, da sua capacidade. Mas nesse ambiente opressor, talvez você teve encontro com alguém que serve a Deus e te falou de Jesus Cristo. E olha a coisa que maravilhosa que pode acontecer na sua vida. Você ter um encontro com Jesus, mesmo estando nesse ambiente opressor, nesse ambiente hostil. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus teve encontro com Jesus, aonde ele menos esperava ter encontro com Deus, Deus teve encontro com ele. Queridos, nós entendemos que se a pessoa quer ter um encontro com Deus, vai na igreja. Então quando a pessoa fala assim, eu tive encontro com Deus, e onde aconteceu esse encontro? Foi na igreja, está no lugar certo.
Mas no ambiente hostil em que ele viu Mateus estava, naquela situação ruim que ele vivia, foi justamente lá que ele teve um encontro com o Cristo Salvador. Mateus foi chamado por Cristo para se tornar um dos apóstolos naquele momento. Queridos, tentem imaginar o que aconteceu no coração de Mateus quando Jesus chamou ele. Eu imagino essa cena da seguinte maneira. Os irmãos que me conhecem sabem que eu gosto de viajar na imaginação. Não está escrito na Bíblia, é somente uma concepção da minha imaginação de como isso aconteceu, tá bom? Eu imagino Mateus, sisudo, cabisbaixo, com o coração preto, preso, fechado, amargurado, ressentido, recebendo toda aquela carga negativa. Eu imagino ele escutando as pessoas falando glória a Deus, aleluia, porque onde Jesus passava, os cegos enxergavam, os mudos falavam, os paralíticos andavam, os coxos saltavam de alegria, os pecadores se convertiam, pessoas recebiam curas, libertação, demônios saíam, e tudo isso faz barulho, querido, tudo isso faz um barulho grande, as pessoas agradecendo a Deus, cantando louvores ao nome do Senhor, e toda aquela procissão que seguia Jesus chegando, e ele escutando isso, talvez ele pensou com ele mesmo, está chegando aqui um homem santo de Deus, e se esses judeus comuns me fuzilam com um olhar de crítica, de hostilidade, e se esses escribas, esses doutores da lei, eles me desprezam, eles me xingam, eles falam de mim pelas costas, eu imagino que esse homem santo, esse profeta de Israel, quando chegar perto de mim, ele vai acabar comigo. E talvez Mateus até abaixou a cabeça para tentar disfarçar, passar por ignorado. E talvez Mateus, com a cabeça baixa, ficou pensando, tomara que ele passe rápido, nem fale nada comigo. E quando Jesus começou a passar, parou e começou a se dirigir à coletoria. Talvez Mateus ficou com o coração doído, com o coração tremendo. Agora ele vai falar um monte para mim. Agora ele vai me condenar ao inferno. Agora ele vai acabar comigo na frente de todo mundo. E talvez de cabeça baixa, talvez Mateus de cabeça baixa, já com o coração fechado e endurecido, Jesus se aproximou da mesa de coletoria, olhou para ele e falou: larga tudo isso, abandona tudo isso, se levanta desta mesa, começa a me seguir. Aleluia. Essa é a grande diferença de quem é religioso e de quem é filho de Deus. O religioso vai atacar o seu erro, o religioso vai te oprimir mais ainda, o religioso vai jogar na sua cara os seus erros, seus defeitos, seus pecados, suas falhas de caráter, mas o Filho de Deus vai apontar para você: Jesus Cristo quer mudar a sua vida, Jesus Cristo perdoa os seus pecados, não importa o quão ruim você pode ter sido, e quantas falhas você pode ter agora, e quanto é ruim o seu caráter deformado pelo pecado, Jesus Cristo te chama e fala para você: abandona o que você está fazendo agora de errado, se levanta e passa a me seguir. Diz Jesus para o seu coração esta manhã. Glória a Deus. E vai acontecer na sua vida o que aconteceu na vida de Levi Mateus. Ele foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Quando Jesus falou para ele: levanta e me segue, é a palavra de Deus ativa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus, ele obedeceu prontamente a essa chamada de Jesus. Ele se levantou e começou a seguir Jesus. Nós entendemos então que Mateus teve sua vida transformada por Jesus. Tem alguns indícios da Bíblia que revelam isso. Em primeiro lugar, volta um pouquinho lá para Lucas capítulo 5, versículo 27 e 28. Em primeiro lugar, Lucas 5, 27 e 28. Aleluia, glória a Deus. Lucas 27, 28, do capítulo 5, diz assim, ó: e depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. Olha o que está escrito no versículo 28. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E o seguiu.
A Bíblia diz que Mateus largou tudo. Largou para trás as ofensas que ele tinha recebido dos judeus. Largou para trás as palavras de hostilidade, de ódio, olhares hostis que ele recebia. Largou para trás o sentimento de culpa. Largou para trás, enfim, aquela bagagem ruim que ele carregava. Largou para trás, abandonou tudo. Mas ele também largou uma carreira muito lucrativa. Ele abriu mão do dinheiro que ele ganhava de Roma, o percentual da cobrança de impostos. Ele largou mão da segurança financeira que esse cargo de publicano proporcionava para ele. Mateus abandonou o status, as vantagens, o prestígio, a notoriedade e os privilégios que a posição de empregado de Roma dava para ele. Mateus largou tudo isso. Mateus largou aquele ciclo de amizade de uma esfera social alta que ele tinha. Largou isso, abandonou tudo, largou tudo. A mesa de coletoria, a sua participação na cobrança daquele imposto naquele momento, ele largou tudo para seguir Jesus. Esse foi um grande impacto que Jesus Cristo fez na vida dele. E esse grande impacto que Jesus Cristo quer fazer no meu viver, no seu viver, a ponto que, se preciso for, você abrir mão de várias coisas para servir a Deus, você seja capaz de fazer isso, por amor da salvação da sua alma. Segundo indício de que Mateus teve uma vida transformada. Aqui ainda em Evangelho de Lucas, no capítulo 29, capítulo 5, versículo 29, me perdoe. Lucas, capítulo 5, versículo 29, diz que Mateus deu um grande banquete. Diz assim: e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Os escribas não tocavam em Mateus, nem se aproximavam. Os saduceus não tocavam em Mateus, nem falavam com ele. Os fariseus ficavam de longe olhando para Mateus, jogando pedras só com o olhar. Jesus Cristo foi para a casa de Mateus. Jesus Cristo foi e sentou na mesa de Mateus. Aleluia! E é isso que Cristo quer fazer. Ele quer entrar na sua casa, no seu coração, e se recriar em você, contigo, e você encontrar deleite em estar perto de Jesus. Ele está participando das suas atividades diárias. Esse é o Senhor Jesus Cristo que te ama e te chama para uma grande salvação. Amém? Esse versículo na Bíblia Viva, está escrito da seguinte maneira, esse versículo 29 de Lucas 5. Logo depois, Levi deu uma festa em sua casa, tendo Jesus como convidado de honra. Foi uma festança daquelas, para comemorar uma nova vida, para comemorar um novo nascimento, para comemorar o fato de ele ter sido aceito por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Deu uma festa, e isso que Deus quer fazer no seu coração. Deus quer fazer uma festa dentro do seu coração. Aleluia. Oh, mas para isso, Jesus tem que ser o convidado de honra na sua vida. Aleluia. Oh, glória. Jesus tem que ser o convidado de honra na sua vida. Você precisa convidar Jesus para entrar na sua vida, entrar na sua casa, participar do seu viver. Você precisa chamar Jesus e falar: Senhor, esse aceito aqui na minha mesa é especialmente reservado para ti, porque nessa casa o Senhor é convidado de honra, é o hóspede de honra aqui na minha casa, mora com a gente. Terceiro indício que Mateus teve realmente um encontro poderoso com Jesus. Mateus, ainda em Lucas 5, 29, ele convenceu seus colegas publicanos a participar desse banquete. Olha comigo, Lucas 5, 29. Estava ali uma numerosa multidão de cobradores de impostos e outras pessoas sentada à mesa com eles. Cobrador de impostos e outros pecadores, entre aspas, pecadores, estavam ali no banquete que Mateus fez. Essa mesma passagem na Bíblia Viva diz assim, ó: muitos dos cobradores, colegas de Levi e outros convidados estavam ali. Mateus já tinha começado o trabalho de evangelista naquele momento. Eu imagino a cena, a Bíblia não diz, mas eu imagino a cena, que o publicano Mateus
vai chegando para outros cobradores de impostos e começa a falar: gente, Jesus me aceitou, gente, Jesus mudou meu viver, gente, ele não me olhou com desprezo, não, me olhou com amor. Ele não me hostilizou, não, ele me aceitou, ele quis que eu ficasse perto dele, ele me chamou. Vem, gente, vocês precisam conhecer Jesus. Vou fazer uma festa em casa, ele vai ser convidado de honra. Vocês precisam conhecer Jesus. E ele convenceu os seus colegas cobradores de impostos a ir para aquela festa e ver o convidado de honra, que é Jesus Cristo. Mas temos um quarto indício de que Mateus mudou de vida. E esse quarto indício é o próprio Senhor Jesus que diz. Volta para Mateus capítulo 9, por favor. Mateus capítulo 9, por gentileza. No versículo 12. Olha o que Jesus falou. Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Jesus falou assim: olha, Mateus está doente, eu vou curar ele. Mateus está vivendo uma vida que não agrada o meu Pai, eu vou mudar a vida dele. Aleluia. Jesus fala então agora para as pessoas que estão ao redor, aqui no versículo 12, que Mateus foi transformado de doente para curado, de pecador para perdoado. E no versículo 13, olha o que diz: ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então o próprio Senhor Jesus afirmou que Mateus fora transformado de prisioneiro do pecado para um homem arrependido e livre. E livre. Mateus atendeu a chamada de Deus, não somente para discipulado, mas principalmente a chamada de arrependimento dos pecados. Você precisa participar dessa chamada. Eu preciso participar dessa chamada. Todos nós precisamos passar por essa chamada diariamente em nossas vidas. Vamos lá. Terceira parte da lição, ou terceiro tópico. O serviço de Mateus depois do encontro. O serviço de Mateus depois do encontro. Levi Mateus, ele foi usado pelo Espírito Santo para escrever o Evangelho. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para a humanidade em geral. Porém, foi escrito com o propósito de alcançar os judeus, em particular para Jesus. Então Mateus, ele escreveu o Evangelho dele como uma carta evangelística, com o propósito de ganhar judeus para Jesus. Com o propósito de abrir a mente e a cabeça e o coração das pessoas que estão seguindo o Antigo Testamento para Jesus Cristo, que inaugurou o Novo Testamento. Nós percebemos que Mateus escreveu o Evangelho para alcançar judeus. Nós percebemos isso porque o Evangelho de Mateus tem dois objetivos muito claros. Muito claros. E é muito forte esses indícios. Vamos lá ver. O primeiro objetivo que Mateus teve quando escreveu o seu Evangelho é apresentar Jesus como Messias. Apresentar Jesus como Messias para os judeus, porque os judeus esperavam o Messias. Vamos lá comigo. No Evangelho de Mateus, Jesus, ele é apresentado com o título de Emanuel, que significa Deus está conosco. E o título Emanuel é aplicado diretamente à pessoa do Messias. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito em hebraico, com pequenos trechos em aramaico. Isso torna o Evangelho de Mateus, de Levi Mateus, o mais judaico dos evangelhos. A genealogia judaica de Jesus é colocada no início do Evangelho de Mateus e retrocede até Abraão, confirmando Jesus com a aliança abraâmica. Mateus, ele não explica os costumes e nem os termos judaicos, não tem explicação. Porque uma vez que ele escreveu para o povo dele, judeu, não precisava fazer explicação de costumes ou termos judaicos, seria uma redundância, né? Marcos e Lucas, quando escrevem as mesmas passagens de Mateus, Marcos e Lucas explicam os termos judaicos e explicam os costumes judaicos. Porque Marcos e Lucas escreveu com a finalidade de alcançar outros povos para Jesus. Mateus, Levi Mateus, ele faz mais referência à lei de Moisés
do que todos os outros evangelhos. Mateus apresenta Jesus como o único que cumpre as escrituras do Antigo Testamento em relação ao Messias prometido. Mateus, ele relaciona mais cumprimentos do Antigo Testamento do que todos os outros livros do Novo Testamento. Em Mateus é difícil você encontrar uma página que não esteja escrito e para que se cumprisse o profeta, e como está escrito. Então tem muitos cumprimentos de profecias bíblicas repletos no Evangelho de Mateus. Se você quer conhecer o cumprimento das profecias bíblicas que está registrado na lei, nos salmos e nos profetas do Antigo Testamento, você precisa ler Mateus. Em Mateus está cerca de mais de 60 profecias bíblicas cumpridas na vida de Jesus Cristo, com detalhes muito especiais. Vamos lá ver? O segundo objetivo era apresentar Jesus como um grande rei. O Messias ele tinha que ser profeta, sacerdote e rei. Como Davi foi profeta, como Davi por um tempo foi sacerdote, ainda que não era da tribo de Levi, e rei. A figura do messiânica tinha que ser essa tríplice característica: profeta, sacerdote e rei. Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, ele é representado como o grande rei. Bem no início do Evangelho de Mateus, nós vemos a genealogia de Jesus. E a genealogia de Jesus é uma linhagem real. Isso prova o direito de Jesus ao trono de Davi. Jesus é descendente de Davi. E por nascimento humano, ele tem direito a ser o grande rei sobre Israel. Mas muito mais do que isso. Mateus registra como Belém a cidade de nascimento de Jesus, que é a mesma cidade que nasceu o rei Davi, para que se cumprisse Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Miqueias, capítulo 5, versículo 2 diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aleluias. E Jesus nasceu em Belém para que se cumprisse essa profecia. Aleluias. Somente no Evangelho de Mateus se tem registro que os sábios perguntaram pelo rei dos judeus quando foram visitar Jesus quando era uma criança recém-nascida. Só Mateus disse que os sábios perguntaram: é nascido o rei dos judeus? Jesus não se tornou rei, Jesus nasceu rei, sempre foi rei, hoje é rei, amanhã será rei, nunca deixará de ser rei, Jesus Cristo. Aleluia. O termo reino dos céus só aparece em Mateus, e cerca de 33 vezes fala a respeito desse reino. Em Mateus tem mais ênfase de Jesus como rei do que em todos os outros evangelhos. Jesus Cristo é o grande rei. Aleluia. Você lembra que eu comentei que a figura do Messias tem que ser profeta, sacerdote e rei. Aleluia. Vamos lá ver isso. Jesus, quando veio sobre a terra, no seu ministério humano, ele era profeta de Deus, reconhecido entre os judeus como profeta. Quando Jesus fez um milagre perto das terras de Samaria, as pessoas falaram assim: um grande profeta se levantou sobre nós. Jesus agora, ele é sacerdote. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou e subiu para os céus, ele assumiu a direita do trono de Deus Pai Todo-Poderoso. E assumiu o trono de Deus Pai Todo-Poderoso, a direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele agora é o nosso sumo sacerdote, como está escrito em Hebreus. Intercede por você, intercede por mim, diariamente, diuturnamente, sem parar. Está cumprindo o seu papel de sacerdote. Quando Jesus morreu na cruz, ele era ao mesmo tempo o ofertante e a oferta. Ao mesmo tempo que ele era o sacrificante, ele também era o sacrifício. Ali também Jesus fez o papel de sacerdote, mas tem o papel de rei. Ele é rei, ele tem um reino.
Hoje vocês podem experimentar o reino de Deus. O reino de Deus não está longe de você, não. Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai ser participante desse reino, súdito desse grande reino. E amados, esse grande reino um dia vai voltar e vai estabelecer o reinado dele sobre essa terra. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Concluindo, queridos, a lição, a tradição, não a Bíblia, mas a tradição, ela relata que o apóstolo Mateus, Levi Mateus, depois que ele foi ensinado por Jesus Cristo, depois que ele teve as experiências com Deus, ele pregou na Judéia durante mais ou menos 15 anos, diz a tradição, não a Bíblia, tá? E ele percorreu muito aquelas partes da Etiópia, Pérsia, toda aquela região, ganhando pessoas para Jesus. E a aplicação dessa lição, queridos, é que a gente tem que fazer igual Jesus, igual o Mateus fez quando teve encontro com Jesus. O que Mateus fez quando teve encontro com Jesus? Ele não pensou duas vezes. Jesus falou assim: vem, me segue. Ele levantou e começou a seguir Jesus. Simples assim, por um ato de fé, sem colocar questionamentos, sem colocar condições, sem colocar explicações para Jesus, tipo, Senhor, eu quero te seguir, mas agora não dá, eu estou muito novo, agora não dá, eu estou recém-casado, agora não dá, já estou velho. Ele não colocou explicações, nem obstáculo nenhum, nem empecilho nenhum. Ele recebeu uma chamada de salvação e obedeceu essa chamada, amém? Nós temos que fazer isso como Mateus. Se você quer fazer isso como Mateus fez, eu quero te ajudar. Eu vou fazer uma oração pausadamente e você pode repetir essa oração se você concordar com ela, é claro. E no final dessa oração, você pode dizer um amém do fundo do seu coração, se você quer ter um encontro com Cristo Jesus. Eu convido você a fechar seus olhos e inclinar sua cabeça. É um sinal de reverência a Deus. Você pode repetir essa oração comigo, se você quer ter um encontro com Cristo Jesus? Pai, em nome de Jesus Cristo, perdoa os meus pecados, lava minha alma, porque nesse momento eu convido agora a Jesus Cristo, teu Filho, a ser meu Senhor e Salvador. Ó Pai, escreve o meu nome no teu livro, o livro da vida eterna. Deus, apaga minhas transgressões, enche-me do teu Santo Espírito e me ajude a fazer a tua vontade a partir de hoje. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E se você fez essa oração com sinceridade do seu coração, você teve um encontro com Cristo Jesus esta manhã. Amém? Levanta e segue a Jesus. Amém? Povo de Deus, Deus abençoe o domingo de vocês. Irmã Rosinei, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diane, irmã Diane, a paz do Senhor Jesus. Como é que está a família? Zé Antônio, paz do Senhor Jesus. Aleluia. O Alexandre Rodrigues, grande meu amigo Alexandre, irmã Vanilda, Carlos Camargo, Luciano Almeida, paz do Senhor Jesus, Júnior, Iracema, e acho que os outros irmãos eu devo ter cumprimentado. Se escapou alguém sem receber o cumprimento, me perdoa. Eu tenho uma dificuldade aqui com a internet, vai me perdoando. Mas que Deus possa promover para os irmãos um bom encontro com Jesus diariamente, em especial nesse domingo. Amém? Eu convido você a participar da próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Se voltar os cultos presenciais na igreja, vai ser no Jardim Imperial, na Rua Brasil 505, Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Se não voltar os cultos presenciais, vai ser remotamente pelo Facebook ou alguma mídia social, e normalmente aos domingos às 9h30 da manhã. Amém? Deus abençoe o domingo dos irmãos. Fiquem com a paz do Senhor Jesus. Um abraço do irmão Nilson. Deus abençoe.